Olá pessoal, falar aqui para vocês um livro bem legal, que é o livro do Mundo Antigo, Economia e Sociedade, da Maria Florenzano. Um livro muito interessante, pessoal, porque traz o aspecto da produção, do comércio, um aspecto mais da economia e das relações em volta da economia na antiguidade. Claro que aqui a antiguidade, nesse caso, é Grécia e Roma, né? Não no geral, né? A gente tem uma falha ainda nesse sentido de ter mais divulgação de estudos aí sobre a parte mais oriental, né? A parte da Ásia, a parte também da África. Então, o que acontece, pessoal, é que esse livrinho aqui é bastante interessante porque normalmente quando a gente fala de Grécia e Roma, a gente fala de política, a gente fala da polis grega, a gente fala também da questão da república em Roma, mas raramente a gente fala sobre a questão das relações da economia, né? Então, o legal desse livro aqui, pessoal, é que ele mostra em vários momentos como que se deu a questão na dinâmica entre trabalho livre e trabalho escravo, por exemplo, porque ele mostra os momentos exatos onde você teve o trabalho escravo, onde você teve o trabalho livre, né? Ou você teve os dois convivendo, mas um predominando sobre o outro. Outra coisa também, pessoal, é que ele fala da questão das profissões, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre o trabalho na antiguidade, a gente tem aquela visão de que o trabalho era mal visto, né? O trabalho manual. E realmente era mal visto, mas a gente só fala da questão do artesanato, da produção da manufatura. Mas as atividades bancárias também eram mal vistas, né? Então, na Grécia, por exemplo, principalmente no final do período clássico e também no decorrer do período helenístico ali, né? Se a gente pegar o período clássico, o século V até o século IV, e o período helenístico do século IV até o século II, você tem o desenvolvimento ali das atividades bancárias, elas eram mal vistas também, né? Então, se você fosse visto praticando atividades de usura, por exemplo, né, que você vender por um preço mais caro do que você adquirir um produto, você era julgado, você também era julgado se você emprestasse dinheiro a juros. Então, essas atividades eram mal vistas. Então, o que era menos mal visto, muitas vezes, era a agricultura. Então, isso tanto na Grécia quanto em Roma. Mas as atividades mais valorizadas, principalmente na Grécia, eram as atividades ligadas ao intelecto. Então, aos esportes, ao lazer. Então, isso era mais valorizado. Se a gente pensar também, pessoal, na questão de como essa questão produtiva, então, foi importante para o Império Romano. Então, muitas vezes, quando a gente olha o Império Romano, por exemplo, a gente não entende, né, por que ele cresceu tanto, e a gente só olha aquilo como um amontoado de conquistas, né, mas ela deixa claro aqui também que na época do Império Romano, quando você tem ali a transição da República para o Império, então isso aconteceu lá em 27 a.C., né, o pessoal que estuda aí no primeiro ano ou no sexto ano sabe disso, né, já estudou, tá mais fresco aí na cabeça. Você tem uma expansão já anterior das regiões conquistadas, né? Então, o que acontece? Você tem ali, pessoal, as províncias, né, as partes mais dominadas, mais para o interior do Império, tirando ali a parte da Península Itálica, reivindicando mais espaço. Então, o que acontece é que você tem uma produtividade muito grande na questão de embelezamento das cidades ali dos dois primeiros séculos do Império. Então, se a gente pegar o século I depois de Cristo, o século II, você tem essas atividades. Porém, elas eram muito ostentatórias. Então, isso acontecia com a terra também no campo, né? Ou seja, você não tinha investimentos em eficiência da produtividade. Essa é a questão, porque o que ela coloca aqui, que é interessante, pessoal, é que na antiguidade você não tinha a questão do interesse de você intensificar a produtividade numa região só. Então, principalmente com Roma, você tem a ideia de crescimento econômico por meio de conquistas e expansão, expansão física, expansão territorial, mas não uma questão de intensidade, né, intensificação do trabalho em si. Então, o que acontecia é que muitas vezes, se você perdesse esse ímpeto das conquistas, você perderia então o único motivo do crescimento, e foi o que aconteceu com Roma, por exemplo, né, no Império. Então, Roma acabou tendo uma diminuição do seu crescimento, principalmente a partir do fim do século II, início do III, e no século III isso vai ser bastante dominante, a questão é de você não ter mais conquistas praticamente, né? Então você não adquiria novos escravos, né, que acabaram se tornando a mão de obra básica aí do Império Romano dos séculos I e II depois de Cristo.
Então, essa situação, pessoal, fez Roma entrar em crise. Isso é clássico, né? Quem estuda esse assunto sabe que a crise vai começar no século III, mas a explicação aqui, que ela sintetiza de vários autores, como Pierre Vidal-Naquet e também Jean-Pierre Vernant, você tem também a explicação aqui do Pierre Anderson, né? Então, esses livros clássicos, ela sintetiza todos aqui para dizer isso, né? Que a produtividade, ela não era o foco, né? A produtividade localizada do trabalho, então era sempre uma questão de expansão territorial. E aí, quando isso acaba com a diminuição das guerras, você vai ter então a não mais existência do ímpeto para o crescimento. Então isso explica a crise. E aqui ela fala também das formas, por exemplo, quando a gente fala da escravidão nesse meio tempo todo, de como os escravos quiseram então continuar trabalhando, como é que eles faziam para continuar trabalhando, né? Porque você tinha os estímulos, né? O estímulo era a aquisição da liberdade, porém o fato dos escravos não serem muito compensados, não eram praticamente compensados pelo seu trabalho, a não ser no caso da sua alforria, né? Que se chama de manumissão, que tinha todo um ritual, testemunhas quando isso acontecia, essa força de trabalho predominante, ela não fazia com que houvesse estímulo, né, a qualquer tipo de progresso individual, né, porque os escravos não tinham uma motivação para isso, para trabalhar, porque eles estavam numa situação muito aviltante, né, então eles eram castigados, apesar de não ser o mesmo tratamento que vai acontecer na escravidão moderna, havia uma situação de que os escravos na antiguidade não eram muito estimulados, né, pela sua situação material, sua situação ali de a sua condição que era não privilegiada, né, eles eram ali a base da sociedade, né, nos séculos I e II depois de Cristo, e sofriam muito nessa relação, né? Então eram castigados, enfim, não havia qualquer estímulo para que eles produzissem, fossem emulados, né? Porque a situação de escravidão, ela é a situação mais aviltante no trabalho que pode existir, né? Então, pessoal, você tem toda essa situação colocada, e esse livro, pessoal, é bastante legal assim nesse sentido de trazer essas contribuições, tá? Então procurem, tá? O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, da Maria Beatriz Florenzano, que é uma indicação interessante aí para a questão de entender essa parte produtiva, essa parte material aí sobre Grécia e Roma. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui. Obrigado e até mais.